Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tessílio Alberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões de análise combinatória. Serão questões envolvendo a criação de senhas. Vamos lá. Olha só, pessoal, vamos fazer aqui alguns exemplos para você ver como é cobrado em prova de concurso. Nesse exemplo número 1, observe que ele te deu os algarismos. Ele te deu aqui, ó, com os algarismos 0, 1, 3, 4, 6 e 7. E a pergunta é o total de senha de 3 algarismos. Ó, 3 algarismos. E o mais importante nesse tipo de questão, eu tenho que verificar se vai ser com repetição ou sem repetição. Nesse exemplo aqui, ele pediu para ser sem repetição. Então, quero formar quantas são as possibilidades de senha na condição que o comando da questão te deu. O primeiro passo é verificar a quantidade de algarismo. Ele te deu aqui a quantidade de algarismo. Observa que eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, o 6 e o 7. Eu tenho exatamente 6 algarismos. Você destaca lá, quando você pegar uma questãozinha envolvendo a criação de senhas, a primeira pergunta é: quais são os algarismos que eu vou criar essa senha? Então, eu tenho aí os algarismos, eu tenho um total de 6. Padrão. Primeiro passo, identificar aqui a quantidade de algarismos. O segundo passo é saber quantos algarismos vai ter essa sua senha. Comando a questão aqui pediu para você fazer senha com 3 algarismos. Então, você vai lá no cantinho da sua prova e vai colocar 3 tracinhos. Ó. Esses 3 tracinhos é referente à quantidade de algarismo que o comando da questão te deu. Então, ele quer criar senhas com 3 algarismos. Então, aqui, toda vez que você quer criar senha, sempre você vai multiplicar. É pelo princípio multiplicativo dentro da análise combinatória. Então, observa que ele vai pedir aqui sem repetição. Eu quero que você destaque também essa palavrazinha onde ele diz lá sem repetição, porque vai ter questão que não vai falar nada ou vai dizer que é com repetição dos algarismos. Então, toda vez que vier esse nome, você vai destacar ele, se arrepentar e vai colocar que são números diferentes, são números distintos. Ó. Pode vir esse nomezinho aqui, ó, distintos. E toda vez que o comando da questão te pedir para formar senha e colocar lá números distintos, você vai destacar esse nome sem repetição e sempre você vai colocar -1. Sempre você vai colocar -1 ou diminuir 1. Você vai diminuir 1 do total de algarismo que foi dado. Então, eu tinha lá 6 algarismos. Então, observa lá que no início, para criar os algarismos, ele não te deu nenhuma condição, nem no primeiro, nem no segundo e nem no terceiro. Então, você coloca todos os algarismos que foi dado, inclusive o 0. A senha pode iniciar por 0. Só uma observação, se fosse criar números, aí eu tinha uma restrição aqui, porque número não pode iniciar por 0. Mas senha pode ser qualquer um dos algarismos que foi dado aqui no comando da questão. Te deu 6 algarismos e pede lá quantas senhas vai ser formada com 3 algarismos sem repetição. Você começa colocando a quantidade total. Então, eu coloco aqui o número 6, são 6 algarismos. E a partir do segundo, observa que é sem repetição. Se é sem repetição, você vai diminuir 1 da quantidade total. Eu tinha 6 menos 1. Fica quanto? Fica 5. Agora eu quero diminuir 1 porque é distinto. Então, eu saio diminuindo 1. Se eu tinha 5 para o segundo, 5 possibilidades, 5 algarismos no total de 6, agora só me resta 4. Total de algarismo. Pelo princípio fundamental da contagem, é só uma multiplicação. Você teria que multiplicar 6 vezes 5, ia dar 30. 30 vezes 4 ia dar um total de 120. Então, eu teria 120 maneiras de formar essa senha. Alguns exemplos, professor. Observa lá. Dessa quantidade de 120, vou extrair aqui 3 senhas que podem ser formadas nas condições dadas, né? Observa lá que eu posso criar uma senha 3, 4, 6. Posso colocar essa senha aqui, ó, 3, 4, 6. Satisfaz o comando da minha questão, que ele disse lá que tem que ser 3 algarismos sem repetição. Essa ideia de sem repetição é para não colocar aqui algarismos repetidos. Por exemplo, 3, 3, 6. Não pode. Na quantidade aqui, 120 senhas diferentes, eu não posso ter uma senha no formato 3, 3, 6, porque está se repetindo o algarismo 3. Então, mais uma, professor. Qual vai ser a senha aqui desse total de 120? Eu posso pegar aqui 3
0, 1, posso pegar? Posso. 3, 0, 1 é distintas, ó, e está dentro dos algarismos que te deu. Pode ser 6, 4, 3? Pode. 6, 4, 3. Pode ser outra? Pode. 7, 1, 3. Posso colocar essa. 7, 1, 3. Isso aqui é a quantidade de senhas que pode ser formado com esses algarismos. Do total de 120 senhas, observa que eu formei aqui 4 senhas possíveis. Então, a resposta no comando da questão, conforme dado aqui, você teria que procurar nas suas alternativas aquela que constasse 120 maneiras diferentes. Padrão. Mais um exemplo, professor. Coloca lá. Olha só o que vai mudar do exemplo de número 1 para o exemplo número 2. Vai te dar a quantidade de algarismos. Quais são os algarismos que eu quero criar a senha? 0, 1, 3, 4, 6 e 7. Vai pedir novamente o total de algarismo 3 algarismos, né? Total de senhas com 3 algarismos. E olha o que é que vai mudar. Vai mudar exatamente com repetição. Na questão anterior, vou até voltar, observa lá que pediu sem repetição. Sem repetição é números distintos, eu tenho que subtrair 1. Já com repetição, observa que eu tenho que colocar todos os elementos. Quando eu digo lá, olha, vai existir repetição. Então, quando eu faço a criação de senhas, eu vou colocar lá a quantidade de algarismos, que é o total. Não tem nenhuma restrição. Se eu tenho lá 6 algarismos e eu quero criar senhas com 3 algarismos, ó, observa que é o mesmo jeito de fazer sem repetição. Só que agora a condição que ele te deu foi colocar todos os algarismos. Então, eu tinha que multiplicar na primeira possibilidade da senha 6, na segunda também 6 e na terceira também 6. Observa que com repetição eu simplesmente vou multiplicar a quantidade total de algarismos. Eu tinha aqui 6 algarismos, 6 na primeira, 6 na segunda e 6 na terceira. Então era a multiplicação. 6 vezes 6, 36 vezes 6, eu tinha um total de 216 maneiras de criar essa minha senha. Professor, bota aí alguns exemplos, colocando aqui, ó, alguns exemplos desse total de 216. Pode repetir? Pode. Posso pegar lá uma senha no formato 0, 0, 0. Posso colocar aqui, ó, 0, 0, 0. Está se repetindo, que ele disse que era com repetição. Então, posso ter, nesse conjunto de 216 possibilidades, a senha formada lá 0, 0, 0. Padrão, pode ter outra possibilidade aqui, ó. Vou pegar mais um repetindo. Posso fazer essa senha 3, 0, 3. Está se repetindo 3, ó. Posso ter números distintos? Também, ó. Posso ter números distintos lá. Posso ter 6, 7, 1. Pode ter? Pode. Desse total de 216, pode ser qualquer uma dessa senha que admite aí como o comando da questão te cobrou. Então, a resposta para essa questão seria 216. Mais um exemplo. A pergunta é, professor, e se o comando da questão não falar a quantidade de algarismo? Na questão anterior, observa que ele te deu a quantidade de 6 algarismos. Aqui não. Aqui observa que ele vai te dizer, né? Uma pessoa deseja criar uma senha. Observa que é criar a senha com 4 dígitos. Tá aqui. Vou criar uma senha com 4 dígitos. Então pergunta, de quantas formas possíveis essa pessoa pode criar essa senha? Então observa o seguinte. Então toda vez que eu estou com questões envolvendo criação de senhas, você vai observar. Primeira pergunta, cadê a quantidade de algarismo? Ele quer criar senhas com 4 algarismos distintos. Tá bom, padrão. Tá aqui, ó. Então é 4 algarismos distintos. Tá aqui a quantidade de algarismos. Sempre eu vou multiplicar, mas se você observar, não tem quais são os algarismos que ele te deu. Então não se desespere. Na matemática, dentro da análise combinatória, foi adotado o sistema decimal. Eu tenho lá 10 algarismos. E desses 10 algarismos, vamos ter uma quantidade que é par e vamos ter uma quantidade que é ímpar. Então, para ser algarismo par ou os algarismos pares, observa lá que é exatamente o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Eu tenho 5 algarismos que é par e eu tenho 5 algarismos, ó, que é ímpar. Então, os algarismos ímpares, dentro da análise combinatória, dentro do sistema decimal brasileiro, é exatamente o número 1, o número 3, o número 5, o número 7 e o número 9. Tá aqui.
Esses são os algarismos ímpares dentro do estudo de criação de senha. Então, se o comando da questão não te falar quais são os algarismos que ele quer que você faça a sua senha, você vai considerar sempre que é 10. Então, serão 10 algarismos. Então, observe que não te deu uma condição, porque tem questão que lá na frente, quando a gente for responder a nossa lista de questões, vai dizer, olha, começa com um algarismo par, termina com um algarismo ímpares. Então, eu coloco aqui a quantidade de pares ou de ímpares que o comando da questão te deu. Como aqui ele quer simplesmente criar senhas com 4 dígitos, né, ou com 4 algarismos, observe que eu começo sempre com total, tá aqui 10, padrão. Olha só a pergunta. O comando dessa questão, ou desse exemplo, ele te falou distintos, sem repetição ou com repetição. Então, toda vez que o comando da questão não te fala nada, como aconteceu no exemplo número 2, ele diz que quero criar senha com repetição, e no exemplo 1 foi sem repetição. Nesse exemplo agora não falou nada, foi omisso. Toda vez que for omisso, ó, você vai colocar lá que é com repetição. Você vai colocar com repetição. Para ser sem repetição, deveria ser claro no comando da questão. Vem lá sem repetição, pode vir lá algarismo diferente, ou pode vir também números distintos, ou algarismos distintos. Então aqui, como não falou nada, eu tenho que considerar que vai ter repetição. Então seria uma multiplicação. 10 vezes 10 na segunda, 10 na terceira e 10 também aqui na última posição. Então 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Era uma multiplicação apenas por 10. 10 vezes 10 vezes 10, você coloca o número 1 e conta a quantidade de zeros. Ó. Tem 4 zeros. 1, 2, 3, 4. 10.000 possibilidades de criar uma senha com 4 dígitos. Poderia vir nesse formato. Ó. Observe que eu tenho 10, então a base é 10 e poderia vir colocando em forma de expoente. 10 elevado à quarta. Quando eu faço essa multiplicação, 10 elevado a quarto, é 10 multiplicado aí lá 4 vezes. Por isso que dá uma quantidade de 10.000. Padrão. Então, nas alternativas, você teria que marcar como resposta correta criação de senha de 4 dígitos. Observa lá que ia dar um total de 10.000. Mais um exemplo. Exemplo agora de número 4. Uma pessoa deseja criar uma senha com 4 dígitos. Ó. Observe que agora o comando da questão foi claro. O comando da questão te disse que era 4 dígitos ou 4 algarismos distintos. De quantas formas possíveis essa pessoa pode criar essa senha? Então agora é criação de senha. Já sabemos que toda vez que o comando da questão não te der a quantidade de algarismo, eu tenho que considerar que é 10. Ó. Eu vou considerar aqui, se eu quero criar senha, não falou quais são os algarismos, eu tenho que considerar sempre que é 10. É a quantidade de algarismos que existe no sistema decimal brasileiro. Então, 4 dígitos. Então, a sua senha é 4 dígitos. Ó. Coloquei aqui 1, 2, 3, 4. Se fosse 5, 5 tracinhos. Se fosse 6. Então, a quantidade de tracinhos que eu vou colocar aqui para multiplicar vai depender do comando da questão. Aqui disse que era 4. Por isso que eu coloquei 4. Lembrando que é pelo princípio multiplicativo, eu sempre vou multiplicar. E agora, primeiro dígito aqui da minha senha, eu começo com 10, ó. Começo com 10, tá aqui, começo com 10. A pergunta é, quanto é que eu vou colocar na segunda, na terceira e na quarta? Então, toda vez que você vê esse nomezinho distintos, sua missão é sempre colocar menos 1. Você vai puxar uma setinha lá no cantinho da sua prova e vai colocar lá, menos 1. Distintos é diferentes, distintos é sem repetição. Então, vou subtrair 1. Então, se eu coloquei 10, o próximo agora será 9, o próximo agora será 8 e o próximo agora será 7. Ou seja, era uma multiplicação 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Fazendo essa multiplicação, você teria um total de 5.040. 5040 aqui é a quantidade de maneiras distintas de se criar essa senha conforme ele te pediu. Como não foi dado a quantidade de algarismos, sempre vou considerar 10 algarismos, porque o nosso sistema decimal brasileiro comporta aí os 10, 5 pares e 5 ímpares. Padrão. Então essa é a parte teórica envolvendo aí a análise combinatória com questões envolvendo a criação de senhas. Então chegou a nossa hora de
praticar em cima de questões de concurso. Então vamos partir para cima de questões de concurso. Tá aqui a questão número 1, questão da banca objetiva, que vai dizer o seguinte: considerando os algarismos. Então, primeira coisa que eu identifiquei, que foi dado os algarismos. 1, 3, 5 e 7. Coloquei aqui, né, os algarismos ímpares. Ao todo, quantas senhas de 5 dígitos pode ser formada utilizando esses algarismos? Então, primeira coisa, quantidade de algarismo. Observa lá. Comando da questão te deu quantos algarismos? Te deu no total de 5 algarismos. Sua missão é circular, puxar uma setinha e colocar a quantidade total. Padrão. Observe o seguinte, ele pediu lá para criar senhas de quantos dígitos? São 5. 5 dígitos. Então você vai lá no cantinho da sua prova, coloca 5 tracinhos, porque você vai fazer uma multiplicação. Multiplicação por quanto? Primeiro algarismo sempre vai ser a quantidade total, tá aqui o primeiro algarismo é a quantidade total, e você só pode partir para os demais a partir do momento que você verificar se vai ser senha com algarismo sem repetição ou com repetição. Observa que ele disse aqui, é 5 dígitos que pode ser formado. Ele falou que era distintos, ele falou que era sem repetição, não. Então, quando ele não falar, se o comando da questão não te falar nada, você vai considerar que é com repetição. Com repetição. Então, vai existir exatamente repetição dessa quantidade de senhas. Então, vou ter aqui a repetição dos algarismos, né? Então, vai ter uma repetição aqui, vai ter senhas que eu vou formar, que vai ter números ou algarismo aqui distintos, certo? Ou repetido. Pode ter distintos ou pode ter repetidos. Então, toda vez que vier lá, no comando da questão, sendo omisso, né, não falou sem repetição ou com repetição, eu considero com. Então eu tenho 5, então seria uma multiplicação todos os algarismos por 5. Faria lá 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125, e eu faria novamente uma multiplicação por 25. Fazendo essa multiplicação de 5 elevado a 5, ó, poderia vir esse formato também. Eu tenho o número 5 aqui, o algarismo 5 elevado a potência 5, isso daqui me daria como resposta 3.125. Você teria que procurar na alternativa onde tinha lá 3.125. Resposta correta para essa questão, alternativa letra A. Mais uma questão, olha o que vai dizer a questão número 2. A senha de determinado computador é um número de 4 algarismos. Muito importante. Você vai destacar que é 4 algarismos e é 4 algarismos distintos. E ele te deu a quantidade dos algarismos? Te deu. Tem que ser formado pelos algarismos 1, 2, 4, 5, 8 e 9. Nesse caso, o número de senhas diferente que pode ser formado. Então, novamente, observe que ele te deu aqui distintos. Toda vez que você verificar que a senha que quer ser formada, determinada aqui pelo comando da questão, você vai colocar que é -1. Você vai diminuir uma. Isso é muito importante para você não errar uma questãozinha fácil. Quantidade de algarismo. Olha só, quantos algarismos ele te deu aqui? Te deu uma quantidade de 6. Então, te deu uma quantidade de 6. Padrão, tá aqui de 6. A senha que é formada com 4 algarismos. Então, lá no cantinho você colocaria 1, 2, 3, 4 algarismos. Padrão. É uma multiplicação de 4 algarismos. Vou iniciar primeiro com o número 6, que é onde ele te deu a quantidade total. Então, seria na primeira casa 6. E o restante, o demais, ó, porque falou que era distintos, sempre que eu colocar qualquer um desses algarismos na primeira casa, ele não vai mais se repetir, ele vai ficar aqui. Imagine se eu pegar lá o 4, se eu pegar o número 4 para a primeira casa, esse 4 ele não vai entrar em nenhum algarismo mais dessa minha senha, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. Por isso que eu saio diminuindo 1. Então é 5, é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3. É uma multiplicação. 6 vezes 5, você vai perceber que vai dar 30. Você pode fazer por parte. Ó. Multiplicado por 4 vezes 3, 12. Era 30 vezes 12. Fazendo essa multiplicação, 30 vezes 12, você teria que procurar nas alternativas onde tivesse lá 360. 360, resposta correta
para essa questão letra B. Só colocando aqui um detalhe, só colocando aqui um detalhe para você verificar se fosse com repetição. Colocando aqui, se fosse com repetição. Se o comando da questão aqui não te falasse que é 4 algarismos e ele não falasse, ou falasse que podia repetir os algarismos. Se pudesse repetir os algarismos, você também ia fazer uma multiplicação. Só que agora você não ia diminuir um, você ia fazer simplesmente a multiplicação de todos os algarismos. Quantos algarismos eu tenho no total? Tenho 6. Então, se fosse com repetição, você multiplicaria 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Ou seja, eu teria que fazer uma multiplicação onde eu tenho lá um 6 como base e observa que eu tenho 4 na potência, 6 elevado a 4. Olha onde tem lá, 6 elevado a 4. Se você colocasse com repetição, você teria que perceber que também existia como resposta correta na letra A. Mas como foi 4 algarismos distintos, sempre eu vou diminuindo 1. E diminuindo 1, a resposta correta para essa questão é letra B, 360. Padrão, mais uma questão agora. Olha a questão que vai falar. Banco IBAD, né, para a Polícia Militar da Paraíba. Diz o seguinte, vai falar de PIN. Ele dá a definição aqui de PIN. PIN é a sigla em inglês de Personal Identification Number, ou Número de Identificação Pessoal. Ele consiste em uma senha numérica, então estou trabalhando aqui com senha numérica, semelhante à do cartão de crédito, por exemplo, que normalmente possui 4 dígitos. Então está aqui. Então eu quero criar senhas exatamente com 4 dígitos. Uma pessoa deseja criar uma senha segura para proteger as informações de arquivo em seu celular. Para isso, precisa elaborar uma senha, tá aqui, elaborar uma senha de 4 números que sejam distintos entre si. De quantas formas possíveis essa pessoa pode criar essa senha? Novamente, eu quero a quantidade de senha. Primeira coisa que eu tenho que fazer, observa lá, que eu quero formar senha de 4 dígitos. Aqui ele não falou se ia ser distintos ou não, mas aqui embaixo ele te deu, que são 4 números distintos. Então, se é 4 números distintos, você vai puxar uma setinha e vai subtrair 1. Você coloca lá subtrair 1. Era 4 dígitos, então vou lá no cantinho da prova, coloco lá primeiro, segundo, terceiro, 4 dígitos. Então é a multiplicação da quantidade de algarismo. Então agora pensa e faz aí a reflexão. Essa questão aí que foi cobrado para você, observa lá, ele te deu a quantidade de algarismo? Não te deu a quantidade de algarismo. Se ele não te der a quantidade de algarismo, eu sempre tenho que considerar que eu tenho 10 algarismos. Sempre eu vou considerar que eu tenho 10 algarismos, certo? Nessa questão não te deu. Se não te deu, eu considero 10. Então, o primeiro dígito aqui da minha senha tem que começar com 10. A próxima, ou o próximo dígito aqui da minha senha, sempre eu vou diminuir 1. Se eu tinha no primeiro dígito aqui 10 algarismos, agora só no segundo eu só vai ter 9. Para o terceiro agora só me resta 8. E para o quarto agora só me resta 7. Era uma multiplicação. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Fazendo essa multiplicação, você teria que encontrar como resposta correta 5.040. 5.040 você encontra como resposta para essa questão alternativa letra B. Mais uma questão agora da banca IDECAM. Olha só o que a banca cobrou. A senha de um cofre eletrônico é formada por 4 dígitos distintos, padrão. Então, toda vez que você encontrar esse nomezinho distinto, você vai perceber que é diminuir 1. E a senha, observe que é para conter letras e números. Então, minha senha vai ser exatamente a soma da quantidade de letras mais a quantidade de números. Pedro deseja criar uma senha com base nas letras de seu primeiro nome. Então, aqui eu já encontrei quem é a quantidade de letras, porque a letra vai ser exatamente a base para criar a senha, né? O primeiro nome é Pedro. Pergunta, quantas letras tem aqui o nome Pedro? Então eu tenho 5 letras. Então observe que as letras que serão formadas é em cima da palavra Pedro, primeiro nome dele. Então as letras, vou colocar aqui, as letras é a quantidade de letras da palavra Pedro, colocando aqui letras.
Padrão, letras. Quantas letras? 5. Então já encontrei aqui a quantidade de letras, é 5. Aí ele vai continuar falando, né? Referente aos números. Referente aos números, ele vai dizer: e nos algarismos da data de nascimento, ó, na sua data de nascimento. Então, eu teria que saber qual é a data de nascimento de Pedro. E o comando da questão vai pedir para considerar. Considere que em 23 de setembro de 2014, Pedro completou exatamente 22 anos. Então, o número de combinações possível para a sua senha é. Então, eu teria que encontrar a data de nascimento. A data de nascimento é essa, 23 de setembro de 2014? Não, está dizendo lá que essa é a data que Pedro completou 22 anos. Então, eu preciso da data de nascimento de Pedro, ó, que é os números que vai compor a minha senha. Então, observe que ele te deu a data em que ele completou 22 anos. Então, é 23 do 9, né? Onde ele disse lá setembro. Então, eu vou colocar aqui 23/09 de 2014. E agora eu tenho que subtrair quanto? Eu tenho que subtrair os 22 anos. Ó. Eu tenho que voltar o tempo aqui para saber qual é a data de nascimento. Então, eu teria que fazer essa subtração. 2014 menos 22, você encontrar exatamente 1992. Essa é a data de nascimento. Quando eu somo aqui mais 22, vai dar exatamente 2014. Então, como eu já achei aqui a data de nascimento, observa que a data de nascimento do nosso amigo Pedro é 23/9 de 1992. Agora eu quero a quantidade de algarismos. Toda vez que eu quero formar senhas, a gente já viu que a senha ela pode conter exatamente 10 algarismos, que vai do 0 até o 9. Então, quando eu quero criar senha, observa que eu tenho aqui 3 senhas, 3 algarismos, né, que estão se repetindo. Eu tenho aqui o algarismo 9, observa que eu tenho um 9 aqui, tenho um 9 aqui também, tenho um 9 aqui também. Eu não vou colocar nos números que vai formar a minha senha 3 vezes aqui o número 9. Tenho que adicionar apenas um. Então, a minha senha será formada pelo algarismo 0. Tem o 0? Tem. Está aqui o 0. Tem o número 1? Tem. Está aqui o número 1. Tem o número 2? Tem. Está aqui o número 2. Tem o número 3? Tem. Está aqui o número 3. E tenho também o que? O número 9. Então, os algarismos da data de nascimento de Pedro é exatamente 5. Tem lá 0, 1, 2, 3 e 9. Agora a pergunta é, a senha é formada com quantos algarismos? Está aqui, ó, são com 4 dígitos. 4 dígitos. Então, tem o primeiro, segundo, terceiro, 4. Era uma multiplicação? Exatamente, é uma multiplicação. Eu tinha a quantidade de letras e a quantidade de algarismo. Eu tenho 5 de cada, então eu tenho 5 letras, tenho 5 números. Eu teria que somar, eu vou somar letras com números, porque ele disse lá que a minha senha tem que ser formada por letras e números. Quantas são no total? Então eu tenho aí um total de 10, ó, somando letras e somando números. Então, por isso que no primeiro dígito aqui da minha senha, eu tenho 10 possibilidades. Pode ser qualquer uma das letras da palavra Pedro, ou pode ser qualquer um desses algarismos da data de nascimento de Pedro. Então, eu tenho 10 possibilidades para a primeira. Muito cuidado agora. Para você evoluir para o segundo, terceiro e quarto, você tem que voltar no comando da questão e verificar se vai ser distintos ou se vai ser com repetição, ou se não falou nada. Tá aqui, ó, a palavrinha-chave. 4 dígitos, o quê? Distintos. Então, toda vez que você vê distintos, você vai colocar, subtrair 1, menos 1. Você coloca lá, subtrair 1. Padrão. Então, se eu tinha 10, agora só me resta 9. Se eu tinha 9 para o segundo, agora só me resta 8. Se eu tinha 8 no terceiro, para o quarto só me resta 7. Era uma multiplicação 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Exatamente. E a gente já fez esse cálculo, vai dar 5.040. 5.040, você teria que procurar nas alternativas como resposta correta, letra D. Mais uma questão agora da banca FGV. Olha o que foi dito. Deseja criar senha bancária de 4 algarismos. Ó. Perceba que eu quero criar senhas
E essa senha vai ser formada por 4 algarismos. Observa lá, falou alguma coisa que vai ser distintos? Até agora não falou se vai ser distintos ou se vai ser com repetição. Agora não falou. Mas ele continua dizendo, quantas senhas diferentes podem ser criadas de modo que o último dígito seja ímpar. Então, o último dígito aqui na minha senha seja ímpar. E a outra condição, ó, que ele disse, e todos os algarismos da senha sejam diferentes. Então, aqui, onde ele disse que era 4 algarismos, não falou que era distintos. Mas aqui ele falou, no finalzinho, no comando da questão, ele te disse, olha, a senha que vai ser composta de 4 algarismos, o último dígito será um número ímpar e todos os algarismos exatamente diferentes. Então, tem diferente aqui, corresponde exatamente a distintos. Então, a senha que eu vou criar é com algarismos distintos. E a gente já sabe, algarismos distintos a gente tem que diminuir 1. Então, vamos montar a nossa senha. A senha que ele pediu é de quantos algarismos? De 4. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Está aqui, multiplicação, sempre é multiplicação. Observe que ele disse lá uma condição para o último dígito. O último dígito, que é esse daqui, eu tenho que ter um número ímpar ou um dígito ímpar. Quais são os dígitos ímpares que a gente numerou? Exatamente, número 1, número 3, número 5, número 7, número 9. Quantas possibilidades? 5 possibilidades. A gente viu que ímpar eu tenho 5 e par eu tenho 5 também. São 10 algarismos, por isso que é decimal. Então já coloquei aqui, ó, um dos 5 algarismos. Vou voltar para o primeiro algarismo. Agora tem que ser diferentes, tem que ser distintos. Se eu tinha 5 no início, já ficou um dos algarismos, né? Qualquer um algarismo ímpar. Agora, quando eu volto para o primeiro dígito, para o primeiro algarismo aqui na minha senha, observe que não faz parte mais o que eu escolhi aqui. Se eu deixei um número ímpar aqui, só me resta 9 possibilidades. Sempre eu vou tirar 1. Tinha 5 aqui, que era ímpar, ficou um dígito aqui. Eu volto novamente para a primeira casa, observa que esse 9 é os 5 números pares e agora é 4 número ímpar. Eu tirei 1 e ficou no último algarismo aqui da minha senha. Padrão. Se é distintos, eu venho tirando 1. Tinha 9, agora para o segundo só me resta 8. Para o terceiro agora só me resta 7. Tinha que fazer essa multiplicação. 9 vezes 8 daria 72. E dava para fazer essa multiplicação, né? 7 vezes 5. 7 vezes 5, 35. Tinha que multiplicar 72 vezes 35. Fazendo essa multiplicação, 72 vezes 35, você ia encontrar 2.520. 2520. E 2520 você ia encontrar também como resposta correta na letra C. Mais uma questão agora de número 6. Olha só o que disse a questão número 6. A senha de um banco possui 4 algarismos. Ele te deu aqui, de 0 a 9. Tem 10 algarismos? Perfeito. Essa senha que o comando da questão pediu para formar, ele te deu a quantidade de algarismo. Mas se não falasse nada, já sabia que a senha que eu fosse encontrar, que eu fosse montar, tinha exatamente 10 algarismos. E a palavrinha-chave, sem repetição. Então, ele disse aqui que a senha é sem repetição e ele vai fixar. Isso é muito importante. Ele vai dizer que o primeiro algarismo é ímpar e que o último algarismo é o número 4 ou o número 6. Com base nesse caso hipotético, assinala a alternativa que apresenta um número de possibilidade dessa senha. Então, quantas senhas vai acontecer de acordo com o comando da questão? Então, observa que eu tenho algumas informações importantes. Eu tenho aqui sem repetição, você vai destacar e você vai colocar lá que é distintos. E se é distintos, eu sempre vou eliminar 1, sempre é menos 1, sempre diminuindo 1. E observe que ele te deu umas condições para criar essa senha. Ele te disse aqui uma informação do primeiro e do último. Do primeiro algarismo e do último. A senha possui quantos algarismos? 4 algarismos. Então você vai lá no cantinho da sua prova, coloca lá os 4 tracinhos. Primeiro, segundo, terceiro e 4 tracinhos. São 4 multiplicações. Agora eu tenho que ter cuidado para adicionar os números de forma correta, para eu não perder na hora da multiplicação. Então, esse tipo de questão, eu sempre começo com as restrições.
Então vou lá na restrição, no primeiro algarismo, ele diz que é ímpar. Então o primeiro algarismo, ó, diz que é ímpar. Vou colocar aqui esse i para representar ímpar. Quais são os algarismos ímpares? Então você já sabe que os algarismos ímpares são 5. Pode ser lá o número 1, número 3, número 5, número 7, número 9. Coloquei aqui a quantidade. Vai lá para o último. Ó. O último ele diz que só pode ser 2. Ó. São 2 algarismos que pode ser na última casa. Ele restringiu aqui. Pode ser o 4 ou pode ser o 6. Por isso que eu tenho duas possibilidades. Então eu tenho duas possibilidades. Toda vez que tiver restrição, você começa por ela. Porque essas restrições já vou deixando aqui em alguns algarismos. Se você observar, já escolhi um algarismo aqui para o início, já escolhi um algarismo dentro desses dois que ficou aqui no final. Então era sem repetição. Ó. Eu tenho uma quantidade de 10. Eu tenho uma quantidade aqui de 10 algarismos. Uma quantidade de 10. Já deixei 2 para trás, tanto no primeiro como no segundo. A pergunta é, no segundo algarismo, quantas possibilidades vai ter? Então volta todo mundo. Aquele ímpar que eu deixei aqui, ele já não vai fazer parte dos demais, porque é sem repetição, e ele volta no conjunto. Então voltou 4, juntamente aqui com a quantidade de pares, eu tenho 9. Só que eu tirei um par. Um par ficou aqui no final. Eu tinha 9, então só me restou 8. Eu tirei desses 8 aqui, a quantidade de 10. Observe que ficou um ímpar no início e ficou um par no final. Por isso que eu tenho 8. Aqui ficou outro número. Ó. Pode ser par ou pode ser ímpar. Então ele não vai fazer parte aqui da terceira casa, né? Só existe 7 possibilidades, porque eu estou diminuindo 1. Sem repetição, diminuindo 1. Agora ficou tranquilo. Dá para fazer essa multiplicação. 5 vezes 2 vai dar 10 e teria que multiplicar 8 vezes 7. 8 vezes 7, 56. 10 vezes 56 você ia encontrar como resposta correta para essa questão alternativa letra E. Mais uma questão. Olha o que vai dizer a questão de número 7. Uma senha deve ser composta por 3 caracteres. Então agora ele falou aqui que é caractere. Quando ele diz caractere, porque pode misturar, né? Ele vai te dizer que o primeiro caractere é uma letra. Então estou misturando aqui letra, uma letra maiúscula, escolhida entre o total de 26 letras do alfabeto. Em seguida eu tenho lá 2 algarismos. Ó. Tenho 2 algarismos. São algarismos numéricos. E o mais importante, ele vai dizer que são algarismos distintos. Então ele colocou aqui algarismos distintos. O número de maneira que pode ser formada essa senha corresponde. Então vamos organizar aqui o que o comando da questão te trouxe. Então eu tenho que formar uma senha onde os números é distintos. Então aqui onde tem distintos, você vai circular, vai colocar lá que é subtrair 1, é menos 1. A senha deve ser composta por 3 caracteres, tá? Aqui é 3 caracteres. Primeiro, segundo e terceiro é uma multiplicação. Vou encontrar esses 3 números e vou achar aqui o resultado. Observe que ele fixou o primeiro, isso é muito importante. Ele diz lá que o primeiro caractere da minha senha que eu estou sendo formada, né? Estou formando essa minha senha, que está sendo formada. Observe que é uma letra maiúscula escolhida entre o alfabeto. Foi bom que ele te deu aqui. O alfabeto tem 26 letras. Então a primeira letrazinha aqui que vai compor a minha senha tem que ser uma dentro dessas 26. Então observa que a senha no início tem que começar com uma letra, como o comando da questão te deu. Já para os números, ó, ele disse lá que são 2 algarismos e é distintos. O comando da questão não te falou, não te deu aí quais são os algarismos, e a gente já aprendeu. Não se desespere, se o comando da questão não falar quais são os algarismos, você considera que existe exatamente 10 algarismos. O que é que eu tenho que fazer? Para o número que ele pediu aqui é o número 10, pode ser qualquer número. Para o próximo número, ó, depois que eu escolher o segundo, só pode ser menos 1. Se eu tinha 10, menos 1, tem uma quantidade de 9. Então era uma multiplicação. 26 vezes 10, 260, multiplicado por 9. Quando eu fizer essa multiplicação, né, 260 vezes 9, você teria como encontrar nas alternativas 2340. 2.340. Então, 2.340 você achava como resposta correta na letra D. Um detalhe para essa questão, um detalhezinho para essa questão para você não perder. Observe que a primeira letra aqui, primeiro caractere que vai formar essa letra, essa senha é uma letra, tá? Aqui o primeiro é uma letra. O segundo
era um número e o terceiro era um número. Uma observação importante, se ele não falasse aqui a posição da letra, se ele dissesse, olha, essa senha que será composta aqui é 3 caracteres, mas vai conter uma letra e 2 números. Então, ou 2 algarismos, né? Eu tenho lá 2 algarismos, porque o conceito de número e de algarismo são diferentes. Então, se ele não falasse nada aqui da posição, essa letra podia permutar. A letra poderia vir na segunda ou poderia vir na terceira. Como ele disse que é na primeira, a letra é referente ao primeiro dígito aqui, o primeiro caractere da minha senha eu fixei. Então só seria essa posição. Agora, se ele não falasse a posição da letra e dissesse, olha, uma senha deve ser composta de 3 caracteres, sendo uma letra e 2 algarismos distintos. Então não falou a posição da letra, eu teria que multiplicar exatamente 2.340 por 3, porque a letra pode vir na primeira, pode vir na segunda e pode vir aqui na terceira. Por isso que eu multiplicaria por 3. Padrão. Então, última questão dessa lista. Observe que é uma questão da banca FGV que vai tratar exatamente do que fizemos essa explicação da questão anterior. Vai dizer o seguinte. Questão envolvendo senha. A senha do banco é formada por 3 caracteres. Aqui a senha é formada por 3 caracteres, sendo uma vogal maiúscula e 2 números, e os números têm que ser exatamente do número 1 ao número 8. Nessas condições, o total de possíveis senhas que pode ser formada. Então, quero aqui a quantidade de senhas que deve ser formada diante das condições que foram dadas. Observa que a senha é formada por 3 caracteres, então vou colocar aqui primeiro, segundo e terceiro, são 3 caracteres. Ele te deu uma vogal, observa lá que a senha vai ser uma vogal minúscula, né? Colocou aqui, vai ser uma vogal minúscula, e eu tenho 2 números, ó. Tenho 2 números aqui de 1 até 8. Então os números vai ser escolhido dentro do que ele te deu, né? A quantidade é de 1 até 8. Pergunta, ele falou aqui, ó, que é distinto, é diferente? Não, se for omisso, você vai puxar uma setinha só para te dizer que aqui é com repetição, ó. Então é com repetição. Então vai existir repetição dos algarismos. Se eu tenho 8, continua sendo 8 e 8. Vogal, você teria que saber que no nosso alfabeto existe exatamente 5 vogais, né? A, E, I, O, U. Então eu teria 5 vogais. E eu tinha a quantidade de 8 números, como ele colocou aqui. Então seria 5 vezes 8 vezes 8. Teria que fazer essa multiplicação. 5 vezes 8, 40. 40 vezes 8 teria um total de 320. A banca IBFC gosta de fazer isso, ó. A questão ela é fácil de fazer o resultado, só que ela coloca uma pegadinha para você cair. Observe que 320 está aqui como resposta correta a letra C, mas não é 320, foi o que a gente disse na questão anterior. A senha é formada por uma vogal e 2 números. Está aqui a vogal. Ela te disse, como a questão te disse que a vogal era no início? Não. Se não falou que a vogal está na primeira, ou está na segunda, ou está na terceira, não fixar a vogal em determinado canto. Então eu deveria fazer a permutação dessa vogal. Ó. Tinha que fazer mais 2 possibilidades, porque a vogal ela pode estar no início, ela pode estar no meio e ela pode estar no final. E dentro da análise combinatória, quando você faz essa possibilidade de pode estar no início, ou pode estar na segunda, ou pode estar na terceira, eu vou ter que somar. Ou seja, eu teria que encontrar a quantidade de possibilidade da vogal no início, vogal no meio e a vogal no final. Então aqui seria número, aqui também seria número, e aqui iniciando número e número. E agora ficou fácil, porque número eu sei que é com repetição, então estou repetindo. Então era uma multiplicação. Se você observar o mesmo cálculo, ó, 5 vezes 8 vezes 8. 5 vezes 8 vezes 8, você ia encontrar também 320. Padrão, 320. Colocando aqui, 320. E a terceira possibilidade também era número. Aqui só corrigindo, ó, só corrigindo, porque a vogal é a do meio. Colocando aqui, a vogal é do meio. Coloquei aqui sendo 8. A vogal é 5. Então por isso que eu teria que colocar 8 vezes 5 vezes 8. O número está aqui. Por que eu fiz isso? Porque eu identifiquei aqui, ó, na segunda. Se eu tinha multiplicado aqui por 5, que é a vogal, o 5 agora é a última. Está aqui. Então seria 8 vezes 8 vezes 5. Todas elas também
é o mesmo cálculo. Se você identificasse que eu tinha 3 possibilidades, era só multiplicar 320 vezes 3. 320 vezes 3, você ia encontrar 960. 960, que é o mesmo cálculo se eu fizer aqui, somando, ó, 320 mais 320 mais 320, observa que dá 0, 2 mais 2 mais 2 dá 6, 3 mais 3 mais 3 dá 6, 960. Para onde você fizesse, né? Se você identificasse aqui que eu tinha 3 possibilidades, bastava encontrar onde tinha lá a senha, referente à vogal, iniciando por vogal, você multiplicaria por 3, porque a vogal poderia permutar da primeira para a segunda e da segunda para a terceira. Então, resposta correta para essa questão, alternativa letra A. Com isso, pessoal, concluímos nossa aula de análise combinatória envolvendo criação de senhas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. E se essa aula te ajudou, curte e deixe seu comentário. Bons estudos e até o próximo vídeo.